Para mim está muito claro que nesse aspecto o Palmeiras é um time diferente, é o time que leva a vantagem, é o time que faz o que fez no final de semana em 2 oportunidades, quando o jogo parecia perdido, com um jogador a menos, consegue buscar. Talvez tenha até exagerado nessa confiança no momento em que o Palmeiras vai buscar o empate e continua jogando para tentar fazer o segundo gol, para virar uma partida contra o Fortaleza naquela condição, com o Fortaleza tendo já desperdiçado várias chances. O Palmeiras tenta atacar e aí toma um gol, inclusive porque sua defesa não estava postada, mas é claro que impressiona. Impressiona essa capacidade do Palmeiras de buscar jogos perdidos, de sair de situações que parecem situações irrecuperáveis. Porém, repito, essa é um dos aspectos que pode fazer de um time campeão brasileiro. E acho que sim, nesse aspecto o Palmeiras tem uma vantagem em relação aos demais e já provou isso inúmeras vezes. Só que, o que vale mais? Isso ou o aspecto técnico, para citar um outro exemplo? Porque ao mesmo tempo que o Palmeiras tem isso, o Flamengo tem um banco de reservas absurdo, né? Hoje com o Gabigol, com jogadores de um nível enorme, que seriam titulares em qualquer outra equipe, e acho que isso também conta muito. E o Palmeiras tem, por exemplo, para citar um exemplo, o Breno Lopes como titular. Essa é muito boa pergunta, né? O que pode contar mais. Exatamente. Então, mas eu acho que o aspecto técnico também favorece o Palmeiras, porque o Palmeiras tecnicamente é melhor que os seus 3 últimos adversários. Não. É melhor que os 3 últimos adversários, mas assim, tem uma questão que eu acho que hoje o Palmeiras não é taticamente o time praticamente impecável que foi em 2022. O Palmeiras não se defende da maneira como já se defendeu. Concordo. O Palmeiras tem mais dificuldades em atacar, quando precisa propor o jogo, como aliás vai ser o caso na quarta-feira. E aí tem a ver com, enfim, uma coisa é você ter o Dudu, a outra é você ter o Breno Lopes como titular, e não estou aqui crucificando um jogador específico, que é um jogador que se dedica, mas é só para exemplificar a diferença técnica para aquele que é, nesse momento, o seu principal concorrente na disputa pelo título. Também acho que você olha a tabela do Botafogo, e é uma loucura imaginar, né, que o Botafogo, se tivesse vencido, se não tivesse tomado o gol do Messias no finalzinho do jogo, ele seria o líder do Campeonato Brasileiro, dependeria só de si e teria Coritiba fora, Cruzeiro em casa e o Internacional na última rodada fora para garantir o seu título. Quer dizer, ainda nessa última rodada ele poderia ter assumido a liderança. Então é um campeonato maluco, qualquer previsão é muito difícil de ser feita. Mas eu acho que sim, se estamos discutindo o aspecto emocional, a mentalidade, aí sem dúvida nenhuma o Palmeiras já mostrou demais essa força e não é só esse ano, né? Tem mostrado ano após ano. É que o Flamengo tem um crescimento também nessa questão emocional, por conta dos resultados, por conta da mudança de ambiente. Tem aquela coisa que... O Tite trabalha muito isso, historicamente. Muito. O Tite é o melhor técnico brasileiro. Continuo achando isso, acho que com alguma sobra, inclusive. Mas... vale lembrar que uma coisa que ajuda bastante, e a gente vê isso acontecer em vários ambientes de trabalho e no futebol de maneira muito grande, é quando os jogadores não aguentam mais um treinador, não aguentam mais o ambiente, chega e a mudança de ambiente é grande. E aí o jogador fica leve. Isso aconteceu já com o Flamengo em outras oportunidades e o time tem uma ascensão. Com o Tite você vai ter isso e vai ter também um jogo taticamente mais bem executado, que ainda não é o jogo que o Tite pretende, porém é um jogo que atende às características dos jogadores. E aí eu concordo com o Jean. Tecnicamente a gente está falando da melhor equipe do futebol sul-americano, com alguma sobra há muito tempo, e que não consegue liderar uma rodada de pontos corridos, né? O co-líder, como vocês gostam de dizer hoje, com o número de pontos, desde quando foi campeão brasileiro, que é um fenômeno. É um fenômeno. O Flamengo, que sempre teve o melhor elenco, não conseguiu mais liderar o Campeonato Brasileiro, que mede a capacidade do trabalho de todo o departamento de futebol, que vai da diretoria aos seus treinadores, que foram vários que passaram por lá, até os jogadores. E com o Tite, a coisa está bem encaminhada. Só que o tempo é curto. E tem um jogo dificílimo com o Atlético, que também tem um time muito competitivo, Nossa, esse com jogo, jogadores que fazem a diferença também, com um treinador que gosta desse tipo de jogo. Só até para... Não, termina aí. Isso aí. Eu acho que se o Flamengo, por acaso, conseguir vencer o Atlético, essa questão emocional
mesmo que ela não venha da parte tática acima de tudo, porque do Palmeiras vem de resultados conseguidos, da parte tática, os jogadores confiam demais no técnico, a relação, ela flui com muita facilidade, o que o treinador fala e como o jogador assimila. No Flamengo, tá claro que os jogadores estão assimilando, mas essa coisa que o Palmeiras tem leva tempo para ser construída. Porém, se o Flamengo vencer o Atlético, a tendência é que tenha um crescimento na parte emocional, que tem um crescimento na parte individual. Se perder algum jogador, tem banco. Para 2 rodadas. Só que estamos falando de 9 gols de diferença só aqui mesmo, no saldo entre as 2 equipes. Só não dá para tirar. Mesmo que faltando 3 rodadas, tem um time que está evoluindo ainda. Está começando a se encontrar. Exato. Faltando 3 rodadas. Esse negócio... É inacreditável. Janeiro ou fevereiro, Flamengo? É janeiro, né? Dezembro. É maravilhoso o futebol brasileiro. E esse time é o Flamengo, né? Porque o Palmeiras está no topo do que pode fazer. O Galo não está crescendo. Ele vai competir, pode até ganhar do Flamengo. Sim. O Botafogo, esse aí cai rodada após rodada. Não inspira nenhuma confiança, o Botafogo. O Grêmio está pro forma aqui, tem 59 pontos, está a 4 pontos do líder. Tem que acontecer uma catástrofe para o Grêmio aparecer daqui 2 rodadas. Até o Galo, se o Galo vencer o Flamengo. Porque tem um confronto direto. E se o Galo vencer o Flamengo, ele ultrapassa o Flamengo. Eles se igualam em número de pontos, o saldo de gols, porque eles ficam com o mesmo número de vitórias. Só para passar para o Calçade, assim, só tem uma coisa que eu queria falar, porque assim, eu citei o Palmeiras e o Flamengo, que são nesse momento, cada um com as suas vantagens, o Palmeiras com a vantagem emocional, o Flamengo mental, né, não emocional. O Palmeiras com a vantagem mental, o Flamengo com a vantagem técnica indiscutível. Agora, para mim, a vantagem de jogo, hoje, e tudo bem, exalta muito o trabalho do Tite, embora para mim seja uma coisa... Eu tô muito mais com essa ideia do Birner final da fala dele, que é um trabalho muito promissor, do que, o Tite mudou tudo e tal. Acho que a questão do Flamengo, o Flamengo ainda vence os jogos mais pela questão técnica. Quem tá jogando bola hoje é o Atlético. O Atlético tá jogando... No nível do jogo das últimas partidas, o Atlético ele tem condição também de se vencer o Flamengo. É muito difícil, porque é no Maracanã, é fora de casa e tal. Mas o Atlético tá jogando bola. Tem de mostrar isso nesse jogo. Mas o Flamengo faz isso. O Flamengo faz isso porque mudou o comando, né? Se tivesse São Paulo lá, a gente não tava falando isso. Não, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mas eu só acho que a questão é menos tática nesse momento. O Flamengo tem ali uma capacidade técnica e que não era acessada, nem por Vitor Pereira, nem por Sampaoli. Aí chegou o Tite, conversa vai, conversa vem aqui, vamos bater um papo, tal, e o Cebolinha tá jogando bola que nunca jogou até hoje no Flamengo. Então, já era um jogador desaparecido, você não sabia onde ele estava, o que ele fazia da vida, e ele ontem mesmo fez jogadas de Cebolinha. Então, algo aconteceu. Infelizmente, a gente aqui no Brasil... Ele não dá valor para isso. Né? O futebol não olha para o aspecto psicológico do que é do ponto de vista do rendimento. Então, por exemplo, você tem ferramentas que você analisa um grupo, você sabe que determinado jogador, na hora H, ele vai falhar. Ele não tem perfil para suportar o rojão. Na hora do vamos ver. Isso é histórico. Você tem ali, você sabe, você consegue, você tem ferramentas para detectar. O treinador não vai saber, nem a torcida. Não vão saber. Não vão saber. Então, essas ferramentas você não consegue saber dentro de um grupo, porque assim, o Botafogo hoje é um exemplo disso. Quando o Botafogo construiu uma responsabilidade para ele, que era de ser campeão. Quando a responsabilidade estava bem construída e sólida, o Botafogo... ruiu. Qual é o perfil desse elenco? Não são 11, não são 18, mas você pode ter 3 ou 4 ali, 5, e acaba interferindo no jogo dos demais e tchau. E ter jogadores gigantes que não estão nem aí, cara. Você pega Romário, um exemplo de alguém que está lá atrás. Você pega o Romário, você acha que o Romário sentia algum jogo, Ronaldo Fenômeno sentia... Positivamente. Melhorava quando ficava grande. E nesse aspecto... monstro. E nesse aspecto, os jogadores de Flamengo, Palmeiras e Galo tendem a sentir menos, né? E aí são jogadores mais pesados que os do Botafogo. E tem um trabalho de um treinador aí, no caso do Abel, eu acho que esse trabalho é gigante, tem 3 anos, e ele lida muito com esse aspecto. Ele não é um psicólogo do time, mas ele age no emocional de um jeito que nenhum outro conseguiu até agora. Por quê?
Porque o Filipão chegou na 11ª rodada, em junho. Demorou a engrenar, hein? O Botafogo está no 5º técnico e o Tite consegue fazer isso. Sem dúvida. Agora porque acabou de chegar. Eu acho que sem dúvida, assim. E eu já perguntei para vários jogadores do Palmeiras se eles consideram o Abel mais forte na questão de planejamento de jogo, que é algo sempre muito destacado, né? Ou se na questão mental de preparar o time e tal. E eles sempre ficam na dúvida em relação, e citando exemplos, o que é muito legal. Então, assim, não se discute. A qualidade do Abel não se discute como treinador, taticamente, como gestão de grupo. Está mais no banco presente, né? Eu só não sei. Ele não vai estar agora. Eu só não sei que programas o Abel tem assistido, o que ele está consumindo para ouvir. Eu não ouvi ninguém dizer que o Abel era um técnico ruim. E nem que o elenco era velho, e nem nada disso. Ele é tão elogiado, mas eu tão acho elogiado. Que ele exagera às vezes nessa. E ele foi criticado porque ele teve um percentual grande de responsabilidade na eliminação do Palmeiras contra o Boca Juniors. E qual o problema? Eu acho isso discutível. Mas tudo bem. Mas acertou a vida toda, foi elogiado a vida toda. O torcedor do Palmeiras entende que a responsabilidade dele foi grande. E ninguém falou, e acho que ninguém falou, esse é o ponto, Paulo, porque assim, ninguém falou que o Abel é um treinador ruim. Pelo amor de Deus. Assim, não dá pra falar isso. Lógico. Não dá pra falar. O trabalho dele fala por si. Eu pedi pro Felvani colocar de novo essa tela com as falas dos treinadores, porque eu acho que o Abel, ele é um cara que ele se alimenta um pouco de criar alguma coisa contra. Se que não existe. E faz parte também, né? O que o Filipão fazia muito nos anos 90. Só que o Filipão mudou, foi mudando, foi amadurecendo. Agora ele está mineiramente devagar. Então, é demais. Essa equipe tem atitude de campeão. Mas é o contexto também que muda para o Filipão, eu acho. Então, tudo bem. Primeiro o Abel disse que o que você falou, Jean, que não prestava, não sei o quê, e ele fala, e é verdade. E é verdade, porque aí ele tá, digamos, primeiro ele jogou a equipe e ele como se estivessem contra tudo e todos, entre aspas, obviamente, não aspas dele, eu tô colocando entre aspas, né? E aí ele afirma isso em cima, ou seja, trabalhando o mental, o emocional, né? O Tite tá fazendo o que é Tite, pensando no próximo jogo. A gente sabe que ele tem que ganhar o próximo jogo. E o Thiago Nunes tem convicção do que ele falou ali não é verdade. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe disso porque ele Mas ele precisava falar. Ele precisava falar isso, porque inclusive ele fala que o jogador que agora já não depende mais de si, esse tipo de coisa e tal, claro. Ele tá tirando o peso. Que é exatamente o que o Botafogo não consegue lidar. E o Filipão, já com mais idade, rodado, acostumado, também adora uma diversidade. Esses caras, o Filipão, o Abel, eles gostam muito mais do jogo. Vou dar um exemplo. Não, você imagina, ele está trabalhando esse jogo contra o Flamengo como uma guerra internamente. Uma guerra no bom sentido. Eu vou trazer isso pro mundo do torcedor. Quem joga bola, ou já jogou, tinha joelho para jogar em algum momento, esse tipo de coisa, uns gostavam de ficar no time dos melhores e outros tinham prazer em jogar no time que não tinham os melhores jogadores e iam correr muito. É isso. Eu sou da segunda parte, tá? O Abel e o Filipão são da segunda parte. Eu acho que eles gostam quando eles veem um adversário um pouco melhor, sabem que pode vencer com o coletivo, com a força do grupo. Não, talvez professor Calçade, que é o barcelonista, guardiolista. Ele gosta dos melhores. Ele gosta do refinamento. Você está dizendo o seguinte, no paro ímpar, eu e o Messi. Não tira paro ímpar. Aí o Messi... Eu ganho para o ímpar do Messi. E eu te escolho. Não, você vai ficar feliz de jogar comigo, não com o Messi. Você tira para o ímpar comigo. Tem o Messi e o Cristiano. Você escolhe quem? Não. Mas você falou que gosta de jogar em time... Mas tem que é muito mais técnico que o outro. Você vai chamar um aí. Você vai chamar um aí de cabeça de bagre. Você vai chamar um de cabeça de bagre aí. Não é essa diferença. Eu já me coloquei na história para não citar nome de ninguém. Pra ficar, né? Você prefere jogar comigo? Legal, pô. Deixa o Messi sozinho. Aí você está sendo extremista, professor Calçade. As pessoas entenderam isso. O emocional, claro que faz diferença. Ainda mais faltando 3 jogos. Então, eu acho que isso faz diferença em tudo. Quem está no esporte, qualquer esporte, sabe que quando as coisas são muito justas, você não tem um nível assim... Se o Flamengo estivesse nas mãos do Tite... o campeonato todo, talvez a gente não estivesse discutindo isso aqui. Ele teria, possivelmente, acessado esse volume de futebol que tem o Flamengo e estaria desgarrado na frente. Não é o caso. Agora, para ganhar o título, todos eles, o Palmeiras tem uma vantagem
vantagem óbvia, que é depender só dele, que pode cair ou não. Só depende dele. Nós vamos botar a tela, inclusive, com os 3 jogos. São 3 jogos. Dos que estão lutando pelo título. Mas o mental faz toda a diferença. Tanto que o... Fala, torcida alviverde. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Vim trazer notícias do Verdão para vocês. E vamos que vamos. Mudar esquema ou improvisar. Veja as opções do Palmeiras para desfalques contra o América Mineiro. Verdão não terá Gustavo Gomes e Mike suspenso. Abel Ferreira também é ausência. Além de Luan, né, que já tá machucado, né, gente? Vocês já sabem. Gustavo Gomes foi expulso nesse último jogo contra o Fortaleza. Abel também tava pendurado, tomou cartão. Mike também tomou cartão. Então, é desse jeito que o Palmeiras vem se preparando para pegar o América Mineiro na quarta-feira. Na quarta-feira, às 21 horas, lá no Allianz Parque. Palmeiras precisa muito dessa vitória. Palmeiras precisa demais dessa vitória. Palmeiras que só depende dele para ser campeão aí. Faltando esses 3 jogos para acabar o campeonato. 3 vitórias garantem o título Palmeiras. E depende também de uma combinação de resultado dos adversários, que o Palmeiras também pode ganhar o título. E é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!